a gente chegar nesse ponto é maravilhoso, e aí a segunda fase começa, que é isso. Então a gente não vai se livrar tão fácil dos desafios, porque aí é um desafio parte 2, né? Que não é como que fala? Na imposição, né? Não funciona assim, em você querer agora sair pregando para todo mundo, né? Impondo a sua forma, mas é no respeito. E realmente na cura, nessa cura daquilo que existe seu, porque só o que é seu pode ser curado. E quando a gente passa por esses desafios, que a nossa arrogância não te traz nenhuma resposta de solução, então você começa a ter que ter uma humildade de reconhecer que você precisa da ajuda do divino, né? Você precisa que essa inteligência superior te ampare, porque tudo de pior existe no mundo, tudo de mais perigoso existe no mundo. Então, quando você realmente passa pela experiência com o filho, você percebe que você não tem condições de fazer absolutamente nada. O seu filho, ele é um ser que é inconsciente em determinadas fases, né, do processo de experiência. Então, ele está usando droga, ele está saindo com pessoas que provavelmente vão arrastar ele para o crime, ele está em lugares que são muito densos, ele está se envolvendo com pessoas que ele pode se contaminar com vários tipos de doenças e situações. E nessa hora você tem que ter humildade, não tem outra coisa que você precisa ter. Você tem que ser muito humilde, você tem que começar a pedir ajuda. Então a gente estabelece fé na medida que a gente realmente entende que nós não temos controle sobre absolutamente nada. Nada. E é nessa hora que a gente percebe que a nossa arrogância é muito grande, achar que a gente pode controlar, manipular, é que a gente começa a entender que não dá certo, que nós não temos condições de controlar nada na nossa vida, é que a gente lembra dessa força superior, desse divino que está aí. E a gente volta para o divino nessa hora, né? E só resta para a gente acreditar com toda a nossa força, pedir com toda a nossa força, com toda a nossa verdade. E ninguém pede pensando em que palavras eu vou usar para materializar. Eu não vou usar a palavra não. A gente pede se rasgando, a gente pede chorando. E nesse momento a gente começa a ter consciência do porquê que a gente está vivendo aquilo também. A gente começa a entender coisas que a gente fez. A gente começa a entender que a gente está reproduzindo muita coisa que a gente julgou, ou nos nossos pais, que a gente julgou nos nossos familiares, ou que a gente julgou em pessoas, né, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência de achar que a gente sabe alguma coisa, né, com a nossa falta de humildade. Então, quando a gente não faz o processo de se curar e de trabalhar os nossos campos mórficos antes de ter um filho, quando a gente tem o filho, ele vem multiplicando isso em 100 para que você possa sentir toda essa necessidade, né, pelo amor, porque você não tinha amor próprio por você, então você se permitia viver todas essas coisas, mas por amor ao filho você quer que ele viva só as melhores coisas, né? Então a experiência realmente de ter tido um filho autista e que ainda por cima veio com essa reprodução, né, de campo mórfico, que foi o campo mórfico do Alê, né, das relações difíceis de pai com o filho, e no meu campo mórfico masculino também, o meu pai com os filhos homens, fizeram com que
eu me visse diante de algo que simplesmente parecia ser impossível de ser resolvido. A raiva entre um pai e um filho, as brigas, o sofrimento que um gera no outro, né? A dor que isso gera em você como mãe, porque você não quer isso, o distanciamento que isso gera do feminino com o masculino, do seu parceiro, do seu companheiro, a mágoa que você vai ter que trabalhar durante muito tempo para poder curar, e você vai ter que aprender a curar a mágoa. Você vai aprender que se você quiser realmente deixar um legado de felicidade, você tem que ser um exemplo de felicidade. Então você tem que libertar o seu coração das mágoas que são geradas dentro das relações, né? Porque dói muito, e esse lugar de dor, ele não é lógico. Ele é um lugar que você simplesmente sente, simplesmente vem. Aquilo se manifesta, não tem a ver com querer. Só que a cura pede um querer. A cura, para você chegar nesse lugar, pede um querer. E pede uma disciplina, uma resiliência, um comprometimento com a sua felicidade muito maior do que desistência. A grande maioria das pessoas desistem. Elas desistem dos relacionamentos, elas desistem de si mesmas, elas se entregam para essa dor, né? Por quê? Porque elas querem? Não. Porque elas não tentaram? Não. Elas tentaram muito. Só que elas cansaram, elas perderam a energia. Porque não é fácil. Então, a gente começa esse curso da cura energética da família entendendo que é isso que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que encontrar o caminho de cura, mesmo quando for muito difícil, mesmo quando parecer impossível. E desistir não é solução, porque isso volta. Desistir não pode ser uma opção, na verdade. Você tem que saber que só tem um caminho, porque você não se separa, né, de família. Você pode até se distanciar, mas você nunca vai se separar. Então, na verdade, Maria, respondendo a sua pergunta, é isso. Como é que você se abre depois de ter passado por tantos desafios? Na verdade, quando você supera esses desafios verdadeiramente, a dor não existe mais, porque a dor foi superada. A dor foi exatamente o obstáculo que você tinha, com base naquela condição que você tinha no momento, que você ainda sofria por mil coisas, e isso era o que você tinha que integrar, que é o que a gente fala tanto para vocês, né? Que o sofrimento é uma escolha, que o sofrimento só existe com base nas nossas distorções, porque desafio é desafio. Ponto. Você superou. Se você realmente superou e curou, parte do princípio que aquilo não tem necessidade mais de se manifestar na sua vida. Outras coisas vão se manifestar. Então, é uma coisa natural. Você conquistou a medalha de prata na Olimpíada. Na próxima Olimpíada você fala, eu quero a de ouro. Você não vai pensar no perrengue que você passou, todo o treinamento que você teve, as dores e meses e meses treinando incansavelmente. Putz, eu consegui de prata, agora eu vou treinar um pouco mais, porque agora eu quero a de ouro. É uma condição que não é o que a Anô está falando, não é lógico. Não é lógico, não é escolha também. É nossa. Filho acontece, né? Filho é providência divina. O filho chega para você. Você pode até achar que você está nesse controle de vida e morte. A gente não controla nem vida e nem morte. O filho chega para você. E se no exato momento que esse filho chega para você, você ainda tem uma bagagem muito grande, esse filho vai manifestar toda a sua bagagem para você não fugir disso e poder curar, né? E o que acaba acontecendo é que um filho é completamente diferente do outro. E ele é completamente diferente também pelo momento da sua gestação e do momento da concepção e do momento do nascimento desse filho. Então, se você já está
com muita coisa resolvida, seu próximo filho não vem igual. Então não tem a ver essa coisa de você pensar, nossa, eu não quero mais filho, porque eu passei tanto perrengue com o primeiro, ou com o segundo, no meu caso, né? Que eu não quero mais de jeito nenhum, filho dá muito trabalho. Só que não. Na medida que você já passou o perrengue e curou de fato, o próximo filho não vem para a mesma experiência. Ele vem para uma experiência mais leve. Ele vem trazer solução. Ele vem trazer amparo também, né? Então, esse processo é muito lindo, porque a gente nunca está desamparado. E quando a gente entende a nossa responsabilidade aqui, de que eu tenho que fazer tudo isso, porque eu não sei se eu vou ser mãe o mês que vem. Ninguém sabe. A gente tem essa arrogância de achar que está tudo sob o nosso controle, gente. A gente acha que a gente está determinando tudo na nossa vida, mas isso é a maior ilusão, o maior enredo que a mente cria. Porque, primeiro que sua alma, ela escolhe todos os dias, na hora que a gente dorme, que a gente desdobra, junto com a equipe que organiza a sua encarnação, né? Então, se você sentir que o seu egoísmo está muito grande, que você está perdendo a sua encarnação, é possível que você fale, não, eu quero adiantar o filho agora, eu preciso de um filho nesse momento, porque eu não sei nem quanto tempo eu vou estar vivo se eu continuar fazendo as coisas que eu estou fazendo, então eu preciso de um filho. E aí você pode estar casada, pode não estar casada, você pode estar namorando, pode não estar namorando. Você não tem ideia o que determinou você ter o filho. Você fica achando que é você, aqui, mas não é. Então a gente vai ver 1000 relatos de pessoas que estavam tomando anticoncepcional e engravidou, pessoas que não podiam ter filho e engravidar, pessoas que sempre quiseram ter filho e não tiveram filhos, né? Não puderam ter filhos. Tá falhando, gente? O áudio tá melhor? Não, tá rolando? Então, sim, nesse sentido, o que geralmente acontece é que se o casal, né, tá fazendo um trabalho a cada gestação de realmente olhar para tudo isso, o caçula os mais novos vão ficando mais tranquilos, né? Eles vêm mais amoroso e realmente ele é malandro, ele é mais esperto, ele consegue mais as coisas dos pais, ele já vem com uma facilidade maior, um campo de facilidade, porque os pais já resolveram algumas questões ali. Independente do caminho que o pai possa ter escolhido, ele é obrigado a curar, ele vai procurar ajuda, né? Então, nesse processo com o Hugo, o que me levou a fazer o estudo da morte foi justamente entender que por ter um filho autista dentro de toda essa condição, que não tinha ainda o freio inibitório, que simplesmente pensa e vai, que simplesmente vai para a rua e some, que simplesmente quer viver e não vê as consequências disso e que repete constantemente, foi entender que eu tinha que me preparar para a morte, não para a minha morte, para a morte do meu filho. E a gente nunca pensa que a gente pode viver a morte de um filho, porque quando a gente pensa isso, a primeira coisa que a gente faz é Deus me livre, nem vamos pensar nisso para não materializar, porque o maior medo de um pai e de uma mãe é perder um filho. Não tem outro medo maior. Não tem. Então, a gente, depois que se torna pai e mãe, você tem que lutar contra aquilo também que você não curou, que eram seus medos, suas crenças. Isso vai ficar muito maior. Então, você vai passar a ter medo de tudo, porque você não resolveu seus medos antes de ter o seu filho, né? Só que agora você tem um medo real, porque você tem um medo por alguém que você ama. Antes você não tinha esse medo real, porque você não estava nem aí para você não se amava. Então o processo ele fica muito, muito mais intenso. É por isso que a gente às vezes olha e fala, Deus me livre, eu não quero ser mãe, eu não quero ser pai, porque minha vida vai acabar.
Porque a gente vê o quê? Os nossos pais passando pelo processo de evolução com a gente. A gente vê os nossos pais se debatendo, perdendo a noção, não conseguindo ter controle de nada, chorando, se rasgando, brigando, discutindo, tentando dar conta com os recursos que eles têm de todo esse campo mórfico que se apresenta no momento que você não está resolvido com você, que você ainda tem todas as suas questões. E a gente entende que isso é maternidade. Só que isso não é maternidade, isso não é paternidade. Isso vai acontecer na sua vida de qualquer jeito. Só que o que a gente assistiu? A gente assistiu isso dentro de relacionamentos entre marido e mulher, no caso meu pai e minha mãe, que puseram tudo para fora de uma vez só, sem estar preparado para isso, porque não se prepararam realmente, e a gente foi parte disso. A gente manifestava, a gente fazia eles manifestarem todas essas situações. Então o filho, ele está sempre espelhando, tirando de dentro de você do lugar mais oculto, tirando para fora e esfregando na sua cara. Então você perde total o controle. Aí você fala assim: nunca na vida eu vou bater no meu filho. Quando você vê, você está espancando o moleque. Aí você fala: caracas, eu não podia ter feito isso. Aí você está chorando pela culpa do conceito que você criou, e tudo isso acontece junto sem você entender o que está acontecendo. Tudo vem para fora, tudo vem à tona. Então, gente, a gente tem que sair dessas crenças de melhor ou pior. O que a gente falou dos mais novos não significa que o filho mais novo é o mais evoluído, o mais incrívelzão. Não é isso. Mas ele vem no campo de maior facilidade. Ele vem no campo de facilidade. Ele vai vir com menos bloqueios por conta de o casal ter passado já por várias situações e não é necessário mais manifestar algumas dificuldades. Mas não significa que esse filho também não vai ter as suas dificuldades com base nisso, com base em ter facilidades. É o que a gente falou. A gente não consegue medir o que é facilidade e o que é dificuldade. Às vezes muita facilidade gera dificuldades, e às vezes todas as dificuldades que um filho primogênito trouxe vai trazer mais facilidades em várias questões. Então saiam desse critério que você acha que então todo filho mais velho é cagado, é zoado, e o filho mais novo é incrível. Não é isso que a gente quer dizer. Não, até porque o que os pais fizeram com os filhos mais velhos, os filhos mais velhos vão fazer com o filho mais novo, entendeu? Porque eles meio que se tornam os pais. Aí castiga, e pune, e briga, enfim. A gente vai ver tudo isso no curso, tá? O curso não é sobre filhos, mas a gente precisa falar de filhos porque nós somos filhos. Nós somos esses filhos. Sim. E se a gente não entender o que os nossos pais passaram, a gente não vai ter condições de curar essas feridas. A gente não vai ter condições de reorganizar essa historinha que a nossa criança guardou, a interpretação que a minha criança fez de tudo isso, porque a minha criança guardou essas impressões mentais e guardou memórias no subconsciente. Essa minha criança interpretou com base em quê? Em imaturidade. Ela não sabe o que é viver. Então por que a gente repete tudo que os nossos pais viveram? Porque a gente tem uma necessidade de curar a distorção que a criança criou. Então eu preciso repetir, porque quando eu repito, eu começo a ver o lado do meu pai e da minha mãe. Falo: nossa, eu quando era criança achava que era isso, e não era. Agora eu entendo minha mãe gritar comigo. Agora eu entendo meu pai perder a cabeça. Agora eu sei porque que ele encheu o saco por a luz ficar acesa. Então a gente vai para o processo de repetição só porque a gente distorceu tudo. E tudo que a gente repete na vida é por um julgamento errado. Tudo que a gente repete na vida é porque a gente julgou errado. E a gente não só julgou, a gente puniu. Então a gente precisa voltar e viver o que eu julguei, para entender o lugar do outro, para liberar o outro
desse aprisionamento que eu criei, na punição que eu criei para ele. Então, a gente está falando aqui de situações que a gente continua reproduzindo na nossa vida, como filhos. Então, a gente vai ter que se perguntar, como filho, eu estou disposto a liberar todas essas distorções que a minha criança trouxe até hoje? Porque eu tenho ganhos, né? A gente já viu na cura energética, nos pacotes que a gente tem ganhos. Vale para qualquer coisa, escassez, perrengue financeiro, tudo que a gente viu e validou. Então, tipo assim, a gente estava conversando sobre isso, né? Que às vezes a gente ouve em casa que, né, essa história de amor é furada, porque amor sem dinheiro não se sustenta. Esse negócio de amor em uma cabana não dá certo, gente. Tem que ter dinheiro. Então a gente também, quando começa a passar o perrengue financeiro, né, no relacionamento, a gente imediatamente deixa de amar. Aí você fala, puta que pariu, porque eu não casei com alguém que era rico para me tirar dessa condição? Que eu não quero passar pela dificuldade para me curar. O que eu quero sempre? Facilidade. E tudo bem, a facilidade ela vem, só que ela só vem depois da cura, né? E é isso que a gente tem que entender. Não é que a gente nunca vai ter facilidade na vida, a gente vai ter, senão não faria sentido nenhum a gente estar aqui. Mas a gente tem facilidade conquistada. A facilidade vem depois do aprendizado, que é a cura. Depois que a gente aprende, é que a facilidade vem. Então a gente tem que desestruturar muita coisa que a gente foi ouvindo e que faz com que a gente viva relacionamentos muito ruins dentro da família e reproduza isso, continue reproduzindo isso, ambientes tóxicos, né, com relacionamentos tóxicos familiares. Aí entra a coisa da amnésia. O pai e a mãe esquecem que determinadas coisas que eles ouviam geravam situações onde, nossa, eu sofri por muito tempo. E eles repetem isso. Aí fala, mas isso é uma besteira, eu só falei isso, por que você tá achando tão ruim? Aí às vezes a mãe tem memória e fala, meu, não fala isso, isso é muito ruim, gera uma mágoa muito grande. E o marido fala, imagina, isso não gera mágoa, porque para ele o que gerou mágoa foi outra coisa, não foi isso. Então, o casal, ele precisa se alinhar muito para poder ter um equilíbrio, né, real para a educação de um filho. Porque o que eu experienciei é diferente do que ele experienciou. Talvez se ele me falar uma coisa que tem a ver com as minhas dores de infância, isso se torne ele me magoou. E para ele, se eu falar a mesma coisa, não tem nada demais, ele lida super bem. Ele vai falar assim, nossa, tranquilo, é isso mesmo. Eu consigo ver com clareza. Só que a dificuldade da relação está nisso. Nesse lugar dessas crianças. Porque quem está se relacionando são as nossas crianças. São as nossas crianças que estão carregando todas essas distorções. Toda vez que der ruim, não é com seu marido, é com a criança dele. Toda vez que der ruim, não é com a sua esposa, é com a criança dela. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente vira chaves. A gente nem fica chateado com a forma como o outro expressa a sua dor. Porque você começa a ter uma compreensão profunda, que ele está manifestando a criança dele que não foi curada. E essa diferença de você entrar no campo do coletivo da sua própria família é você exatamente não julgar, você poder ter a capacidade de observar, conseguir sair disso, ter a maturidade de não ter a necessidade de validar o que foi entregue para você, porque você reconhece que na verdade tudo que foi entregue foi na melhor tentativa dos seus pais, né?
Então o que acontece na maioria das vezes é os filhos julgando. Esse é o lugar de julgamento. Nossa, minha mãe é sem noção, meu pai não sei o que lá, que saco. E não tem um entendimento, putz, mas eu entendo o porquê. É diferente você poder entender o porquê aquilo se manifestou e se manifesta, e que chegou para você, e você agora tem a chance de parar esse processo. Agora, se você entra no julgamento, você continua, porque você vai ser obrigado a viver aquilo. Eu vou dar um exemplo claro, tá? Então, todas as vezes que o Hugo sumia, eu tinha que procurar ele nos necrotérios, eu tinha que procurar ele nos hospitais, eu tinha que reconhecer corpos, ir lá olhar. Imagine o seu coração como não fica, né? Você entrando num momento, aquele momento da pessoa te mostrar o corpo, porque você entra lá perguntando. Você dá as características, né, do seu filho, a altura, moreno, mais ou menos a idade, e eles vão olhar nos relatórios se entrou alguém em óbito, assim, ou veio a óbito. E aí, geralmente tem um menino da idade do seu filho, naquela condição, com aparência igual, que está lá morto. E aí a hora que você vai olhar, né, para reconhecer esse corpo, porque você precisa saber onde está, você tem que olhar isso. A minha forma de lidar é buscando um centramento total e absoluto. Então eu entro num silêncio total durante todo o período. As pessoas que estão fora, elas julgam achando que eu sofria e que não estou sentindo nada. O meu filho mais novo, ele pode ter olhado essas cenas e ter dito: nossa, minha mãe é muito fria. Nem quando ela achava que meu irmão tinha morrido, ela chorava. Sim ou não? E ele pode ter criado uma interpretação de que eu não tenho sentimento. Acho que ela não amava ele. E o meu processo estava sendo: eu preciso lidar com a morte, porque eu tenho mais filhos. E os meus outros filhos vão precisar de mim. O que estava me fazendo ter estrutura era justamente o amor por esses filhos. Então, quanto que a gente pode saber do outro? O que o outro está sentindo? O fato de você não ter estrutura emocional, se desesperar, chorar, não significa que a sua dor é maior do que a dor daquele que não está colocando isso para fora. E quantas crianças aí de casa não interpretaram pais e mães dessa forma? Ou pessoas, né? Então, assim, o universo interno de alguém, ele é muito pessoal. E no momento da dor profunda, no momento que você tem um problema real, você vai para o silêncio. Você vai para esse lugar de buscar todos os seus recursos, né? Você busca a sua maturidade maior. Nada no mundo tem importância nessa hora. As futilidades, elas caem por terra. A mente não te traz absolutamente nada. Nada de enredo. Porque nesse momento você determina. Você tem uma força interna que fala: não, eu preciso conseguir resolver isso. Com toda a minha energia, com tudo que eu aprendi, com a meditação, com a oração, com força, com a ação que eu tenho que ter. Então, o primeiro lugar para a cura energética da família é curar a distorção da interpretação que eu fiz do meu pai e da minha mãe. O que eles estavam vivendo enquanto eles estavam organizando as suas forças para poder lidar com a nossa educação, com os desafios, né, que eles acabaram vivenciando com o nosso nascimento. E sem esquecer que eles tinham os desafios que a gente
hoje sente, né, de pessoas que eles são, né, sempre foram como casais, né, como pessoas com as suas questões, nas profissões deles, na vida deles, com a família deles, são seres humanos como nós, né? Então a gente esquece e a gente às vezes tem uma exigência sobre-humana, né? Como minha mãe não foi capaz de fazer isso por mim, meu pai me deixou, que absurdo, era a obrigação dele, mas calma. Agora você tem a condição de entender que você, como agora que você não deveria mais ser criança, né? Já deveria ter crescido essa criança, mas a Maria ainda não cresceu. Mas agora que você está adulto, você tem a condição de ter a compreensão total, provavelmente, do que ele está passando, até porque provavelmente você está reproduzindo o que eles passaram. Provavelmente as suas relações estão espelhando exatamente o que sua mãe viveu, o que seu pai viveu. Porque se você é um homem, provavelmente você não vai reproduzir a sua mãe. Às vezes sim, mas provavelmente você vai reproduzir o masculino. Mas a sua esposa, o feminino ao seu redor vai acabar reproduzindo exatamente o feminino da sua família, que você também precisa olhar, precisa curar, né? Precisa eliminar esses julgamentos e essas impressões que ficaram. A gente tem essas caras, né? São impressões mentais, a gente tem memórias do subconsciente e a gente tem as memórias conscientes. A memória, a gente já viu na cura energética da memória, que não é real, que é com base numa interpretação. Ela não é a realidade. É algo que eu interpretei e dei um valor, né? Então eu guardo memórias dos valores que eu dei. De muito bom ou muito ruim. Mas eu não guardo memória da realidade do que foi. É a sensação. Então isso é muito complexo, porque na medida que eu não quero me trabalhar, eu vou reproduzir. E é por isso que pessoas que apanharam, elas batem. Elas não acreditam que bater funciona, porque elas não funcionou para elas. Elas têm mágoas profundas. Elas não querem que os filhos tenham a mesma mágoa que ela tem pelos pais. Mas é incontrolável. Ela reproduz aquilo. E a gente vai entender essa complexidade que faz a gente ter uma ação, que é uma ação que eu não aprovo nos meus pais, mas que eu acabo repetindo. Por que eu repito? Né? E é muito propício, porque esse pacote a gente vai estar fazendo esse trabalho também relacionado à criança, né? A gente já falou para vocês, já divulgou. E esses dias a gente estava pesquisando, vendo alguns livros já, olhando livros interessantes que a gente pode trazer, né, como material. E a gente falou exatamente isso, como a criança, na verdade, tudo é muito intenso para a criança, né? Se vocês, com certeza todo mundo já teve essa experiência de retornar a um lugar de infância que você gostava muito, um parquinho, ou a casa de alguém, ou algum lugar, alguma coisa que vocês gostavam demais, e quando você volta para aquele lugar, você fala, caramba, parecia muito maior, aquele escorregador parecia gigantesco, como assim era só isso? E eu achava que aquele escorregador, ele ia até a estratosfera, me achava o Batman de estar escorregando naquele escorregador, né? Então, tudo isso tem a ver, exatamente, todas as nossas impressões, elas estão coerentes com aquela nossa realidade total, até de corpo físico, que a gente é muito pequeno, a gente nem tem a lembrança do quão pequeno a gente era. Quando você vê uma criança de 5 anos, quando você tinha 5 anos, você não se dava conta que você era tão pequeno. Você não lembra de ser muito pequeno, você lembra de ser alguma coisa. Você sempre lembra. E você passava por todos os buracos e você achava que é normal, só que agora com 30 anos de idade, você fala, nossa, mas como que eu passava nesses buracos? E a gente fazendo a pesquisa, né, para as historinhas e tal, para esse trabalho que a gente vai fazer com a criança de vocês e com os filhos de vocês, né, poder começar o processo de consciência com essas crianças é muito maravilhoso. A gente começou a reviver como eram as emoções. Elas eram as mais fortes que a gente já viveu. O medo.
O medo era aterrorizador, era medo, né? A vergonha, era vergonha de você não dar conta, de você manifestar, mostrar, se esconder, pôr a mão, pôr a roupa, fazer assim, tipo, é vergonha real. Então, assim, nenhuma fase da vida a gente vive mais intenso as emoções do que a infância. E por que esses registros, essas memórias, elas são tão fortes? Porque é uma experiência muito forte das emoções na infância. A mente, ela não está estruturada por um mundo intelectual. A gente ainda não tem nem a noção de como organizar todas essas palavras, né? Que a gente nem tem todas elas. Então a gente tem um vocabulário escasso, a gente tem uma compreensão das palavras muito diminuída. E o que a gente tem? Uma percepção sensorial muito alta. Então, medo. Quem sentia medo, quando sentia medo, o que era? A morte. Nossa, a sombra virava um monstro, e virava um monstro mesmo, né? Aí, tipo, qualquer coisa que eu ouvia, nossa, depois quando eu tô sozinha eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo, mas é um medo real. E quando eu fico com raiva, eu tenho raiva, muita raiva, e eu não contenho a minha raiva, eu bato, eu não bato, eu não vou pra cima do outro, eu não dou chute. E aí os nossos pais vêm nos educar, falar, não, você não pode fazer isso, pelo amor de Deus, você não pode bater quando você tem raiva, né? E o que mais que eu sinto com intensidade? Empolgação. Felicidade. Quando eu fico feliz, eu fico feliz. Daí eu tô naquela felicidade. E a tristeza é muito triste mesmo. E eu choro como nunca chorei, porque é muito triste. Não é assim? Então, a gente está super dentro desse processo ali, na elaboração das historinhas. E faz sentido, porque... E a culpa, então, você fala, nossa, eu fiz tudo de mais errado. Eu decepcionei meu pai e minha mãe, eu decepcionei minha professora. Ai, meu Deus, é uma culpa. Então, todas essas emoções a gente experiencia numa intensidade muito grande na nossa infância, né? E essa é a nossa memória. Essa é a nossa primeira memória. E é a que fica, né? É algo que está no nosso subconsciente. E é somente por isso que hoje, com coisa muito pequena, eu sinto dores muito grandes. Porque eu tenho essas memórias. Então tudo se trata da nossa criança, né? E faz sentido tudo. E faz sentido se a gente pensar que a criança, né, ela ainda até determinada idade, ela ainda vive lá e cá, né? Ela vive ainda uma realidade, divide muito uma realidade espiritual ainda, com essa realidade material desse corpo. Ela ainda está, vamos dizer, se fixando, né, para viver completamente o mundo material. E a gente já explicou para vocês que